Olá! Hoje eu quero compartilhar com vocês como é que está sendo, né, os primeiros casos, os primeiros processos nos novos tribunais na Itália, como é que está a média de tempo dos processos. Será que já está dando para a gente ter alguma noção? Então fica comigo que eu vou te falar um pouquinho a respeito disso. Bom, pessoal, aqui com vocês, eu quero de forma bem rápida e objetiva compartilhar como que está sendo a nossa experiência, deixa eu ver que eu anotei aqui isso, como que está sendo a nossa experiência com relação aos casos que nós estamos depositando nos tribunais, né, a partir agora de julho de 2022. Então, todo mundo sabe que a partir de 2022 houve a mudança, não é mais concentrado em Roma, se distribui aí por toda a Itália em base ao comune, a província de nascimento do italiano. Porém, né, o tribunal que recebe o processo é por território, no sentido qual tribunal atende determinada região. Então, não necessariamente, por exemplo, eu que estou aqui em Vêneto, e a maioria dos meus processos se concentram aqui, eu tô pra espirrar, peguei uma gripe. Então, assim, a maioria dos processos se concentram aqui em Vêneto, então eu tenho muito processo de Pádua, ok? Inclusive de Verona, que a gente depositou Pádua, Verona, Treviso, Verona, Padova, Rovigo, e todos esses processos, eles foram concentrados em Veneza, foram depositados em Veneza, além de processo de origem já de Veneza. Então tá concentrado literalmente em Veneza. Porém, tivemos processo, inclusive, no sul da Itália, qual nós fizemos depósito já em outubro e já tá com audiência marcada. Agora não lembro se é 7 ou 9 de fevereiro, é começo de fevereiro. Mas assim, só para dar uma ideia para vocês de tempo. O que tá positivo, nenhum advogado, nenhuma assessoria, eu acho, creio, que possa bater no peito, bater o martelo e assumir literalmente histórico, porque tudo é muito novo. Nós estamos em novembro de 2022, a mudança ocorreu em julho, então a gente começa a ter um indício, né? A gente começa a ver, bom, né, Veneza, a gente viu que ela começou a fluir de forma positiva, quando nós já tivemos, inclusive, processo que foi depositado, audiência marcada, sentença favorável e fechado num espaço de tempo de menos de 4 meses. Mas não quer dizer que todos os processos de Veneza serão assim, né? Foram os primeiros. Temos todos esses outros, né? Inclusive alguns com audiência também marcada, com espaço de tempo de 3 a 4 meses. Esse aqui do Sul pontual, que também foi muito rápido, porque final de outubro, novembro, dezembro, janeiro, comecinho de fevereiro, deu 3 meses e pouquinho. Então, assim, a gente vai se surpreender muito. Então, pode ser que tenha alguns tribunais que vai demorar um pouco mais, outros vão continuar sendo rápidos, mas todo esse histórico que vai ser criado, a gente crê de forma muito positiva que será muito melhor do que o histórico de Roma, tá? Porque eu dei entrada em processo em junho, antes de fechar Roma, né? Em junho, fechar no sentido de fazer os pedidos para a cidadania italiana, junho de 2022, e que a audiência está marcada para dezembro de 2024. Então, 2 anos e meio. E cliente que nós demos entrada em outubro de 2022 com audiência para fevereiro de 2023. Aqui é um exemplo, né? Então, muitos casos de Roma, muitas audiências para dezembro, eu tenho muita audiência para dezembro de 2024, junho de 2024, ou seja, início, metade, fim de 2024, ou seja, entre 1 ano, 1 ano e meio e 2, quando para esse novo cenário a gente já tem aí respostas bem mais rápidas. Então, assim, inicialmente é positivo. A contrapartida é que esses novos tribunais, né, sempre atua, os juízes, logicamente, tem toda é lógico, né, preparação, são os juízes, inclusive da respectiva vara, né, da respectiva seção, mas não tem um entendimento consolidado, né, a velocidade que tinha, logicamente, os juízes de Roma, né? Porque há anos fazendo a mesma coisa, né? Então, vários processos caindo na mão dos mesmos juízes. Então, assim, já estavam muito familiarizados com aquilo. Então, entre aspas, era lá, dar canetada, enfim,
questão de durar 5 minutos uma audiência, já para ele já era um entendimento consolidado, era aquilo e pronto. Agora, sendo uma matéria nova, um assunto novo para os novos tribunais aí, o juiz vai avaliar cada detalhe, pode ter algumas dúvidas pontuais e que tudo isso faz parte. Mas filho, descendente de italiano, é italiano no sentido, né? A legislação pede para que você faça o quê? O reconhecimento, né? Através da comprovação dos atos jurídicos, ou seja, não é diferente, eu dou um exemplo aqui de modo chulo, né? Tipo, é diferente um advogado ter que fazer uma causa, um processo na linha trabalhista, na linha criminal, numa linha que ele tenha que fazer uma grande defesa, muitas provas, etc. A partir do momento que está provado por A mais B, né, através de todos os atos jurídicos solicitados na circular, na normativa, desde o italiano, nascimento, casamento, óbito, até o final do requerente, todos os nomes, dados, esse documento está realmente correto, íntegro, né? Sem necessidade se teve erros e retificações, sem nenhum problema. Mas a partir do momento que não coloque nada em dúvida, que esteja efetivamente claro, não tem o porquê, por que motivo a sentença ela ser negativa. Então, por isso que a gente diz que é um índice muito alto de sentenças favoráveis para reconhecimento de cidadania italiana, né? Seja por questão da linha materna e seja na questão de excesso de prazo, onde os consulados não cumprem a lei que ele deveria reconhecer o processo de reconhecer a cidadania, efetivar, concluir o processo, né, em 2 anos, e não 8, 10, 12 anos, um desrespeito ao descendente. Então, assim, aqui não para a gente entrar na matéria de forma detalhada, eu tô fazendo só para vocês um resumão de que os novos tribunais já estão deixando um indício positivo com relação a prazo, a velocidade do fluxo. Porém, não tem o mesmo índice ainda criado de histórico, de sentenças favoráveis, de entendimento consolidado, como o tribunal precedente de Roma. Tá claro? Então, lógico que pode ocorrer algum processo pontual, algum juiz pontual, que por uma questão de variação X, por uma questão Y, por algum motivo específico, pode de repente nem dar uma sentença positiva, sim ou não. Mas, de qualquer maneira, a gente continua considerando muito válida a opção via judicial, porque ou o requerente vem para a Itália e fica aqui no mínimo 6 meses com residência ou, né, mais, inclusive, porque depois do cenário Covid ficou tudo muito lento, então você tem que ficar aqui com tranquilidade, pode ser 6, 7, 8, 9, se mantendo, gastando com passagem aérea, para fazer o processo num comune também que aceite, que saiba fazer o teu processo. Porque se o oficial do comune falar, eu não vou fazer porque tem uma divergência de S ou Z, ou por alguma questão específica, pontual, ele tem o direito de recusar o processo. Então, ou seja, um pequeno risco de não aceitação tem em todas as vertentes, né? Como o consulado, tem o caso pontual de cliente, o consulado, depois do cliente ficar 12 anos na fila, entregar tudo, depois de 50 dias ele emitiu uma cartinha e falou, você tem 30 dias para me entregar o processo com essas respectivas exigências, fez um elenco, tá? Então, assim, coisas assim absurdas, de modo de dizer, de vírgula, um processo que era muito bom, completo, que não deixava nada em dúvida, mas foi inclusive o consulado, né, a embaixada de Brasília. Então, assim, com o objetivo notório de dificultar, de bloquear efetivamente, tá? O fluxo de pedidos. Então, isso quer dizer o quê? Se meu cliente esperou lá anos na fila, providenciou tudo, entregou para depois receber uma cartinha por correio, com um resumo de coisas a serem feitas que não eram pertinentes no tempo que eles deram de 30 dias, ou seja, era praticamente uma recusa. Então, o que eu quero dizer é que seja no comune presencialmente, seja no consulado, ou seja no judicial, né,
processo tem que estar realmente impecável para não deixar nenhum espaço de recusa, porque ela pode acontecer. Então, inicialmente, ninguém tem 100% de certeza. Mas, por um outro lado, todo descendente de italiano, ele é reconhecido italiano, uma vez que a documentação estiver toda em ordem. Então, eu digo sempre que é bem diferente de um outro processo, comparando com outros processos em outras esferas, tá bom? Pra gente não se estender mais aqui, que só dar uma pincelada como que tá sendo a reação, pelo menos por essas dezenas de processos que nós estamos depositando agora nesses últimos 4 meses nos novos tribunais. Então, a gente tem aí uma média de agendamento que ocorreram de processos pontuais, uma média de 3 a 4 meses. Ok? Clica no link, se cadastra aqui no canal, fica comigo. Eu sou especialista em cidadania italiana, digo especialista porque a gente trabalha há muitos anos com cidadania italiana, analisando, montando o processo, atendendo clientes, seja à distância, seja de forma presencial, seja de forma via judicial, que é o foco no momento. A presencial a gente congelou um pouquinho devido ao cenário no momento, né? Com treinamento aí para quem quer aprender a montar o processo sozinho e também para quem quer trabalhar com cidadania italiana. Todos os links estão na descrição do vídeo, clica lá e fica comigo. Um abraço para você.